Fala, minha torcida gloriosa, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos atualizar as notícias e informações do Fogão com o Fernandinho aí, que vem trazendo todas as informações. Afastamento de John Textor do Botafogo. O Botafogo não pertencerá mais a John Textor, rapaziada. Será que já temos um novo comprador para o Fogão? Vamos acompanhar aqui as notícias e informações que eu separei para vocês. Então já deixa seu likezão aí no nosso vídeo e vambora para a notícia. Trocar o dono, não pode trocar o dono, de forma resumida. E aí no ano passado eles falaram, não, nós não queremos que troque o John Textor. Só que as coisas foram acontecendo, outros problemas foram acontecendo, e o que existia, o que a gente entendia e percebia, um alinhamento de pensamento entre o associativo e a SAF, a gente começa a perceber que agora está num desalinhamento, vamos dizer assim, né? E aí a justiça decretou que o John teria que ser afastado. Isso já poderia ter acontecido num outro momento em que o associativo segurou. Não afasta ele não, a gente não está canetando aqui, a gente quer que ele fique. E agora o que a gente está entendendo é que essa caneta não está mais rabiscando para segurar o John Textor, ou seja, aqueles 10% do associativo talvez não está mais alinhado com o pensamento do John. Ah, Fernanda, qual lado você está? Eu estou do lado do Botafogo. Eu quero que tudo isso se resolva. E eu acho que qualquer história, tirando na novela que a gente assiste das 8, não tem o super-herói e o vilão. Na vida de ninguém é assim. Todo mundo tem os seus pontos de vista e tem o seu jeito de se posicionar. Eu não consigo entender hoje qual é o melhor para o Botafogo. O que eu consigo contar para vocês hoje é a informação, que é essa que está no telão. O Textor foi afastado. E aí a gente preparou aqui uma arte explicando os principais motivos que levaram o Tribunal Arbitral a afastar o Textor da SAF. Está aqui no telão? O Tribunal Arbitral que escolheu afastar o Textor. E aí foi lá e ele foi afastado. A medida para iniciar um processo de recuperação judicial da SAF, protocolada na última terça, para o tribunal, não houve a necessária aprovação pelo clube associativo. Esse é um ponto. O contrato de compra e venda, SPA, na sigla em inglês, tá? Assinado por Textor em 26 de janeiro desse ano, nele, o americano transfere para uma empresa nas Ilhas Caimã a participação societária da Eagle Bidco, que é controlada por adversários de Textor na SAF do Botafogo. E aí, a gente já está falando do que eu tentei resumir aqui naquela briga entre aí ele foi afastado do Lyon, a Ares assumiu, e aí cobra o que ele deu de garantia e tudo mais. Nessa confusão toda, a gente vê essa questão aqui. Aí ele foi afastado no tribunal por alguns outros motivos, mas sobretudo por esses motivos. A história, gente, ela é muito complicada, tá? Como qualquer burocracia. Eu vou mandar você trocar um documento ou você ir comprar um imóvel. Você vai, tem que levar o documento tal. Gente, mas é confuso. Burocracia é confusa. E essa parte não é uma parte política, já é uma parte burocrática, em que, é o direito, não é, tá devendo, perdeu o direito, não perdeu o direito. Eu não sou advogada, eu não tenho essa confiança de falar algumas coisas, porque, na verdade, eu também acho que chega um momento, Vene Casagrande, eu vou chamar o Flávio Vinick aqui, tem um momento nesses N problemas administrativos que começa também a ter uma guerra de narrativa. Você sabe como funciona, claro, né? E aí a gente, enquanto torcedor, enquanto telespectador, enquanto pessoa que está ali vendo a notícia, a gente não consegue entender o que é a informação, quanto que ela tá toda transparente, porque também na nota da SAF do Botafogo, eles dizem porque era uma coisa sigilosa. E o Pedrinho, na questão da 777, falava, quando ele fez aquela reunião, eu não posso falar, porque tem coisas realmente na SAF, em contrato, Vene, que são sigilosos. E aí, começa a misturar tudo. Guerra de narrativa, o que é sigilo, o que estourou, o que alguém vazou, o que não vazou. É muito complicado, Vene. Tanto é que o vazamento do afastamento do Textor não foi por acaso, né? Foi interesse de alguém vazar isso, porque era para ter sido algo sigiloso, não era para ninguém saber. Eu acho, Fernandinha, falando assim, e parabéns pela sua explicação, porque é um assunto extremamente complicado, e desde quando saiu a notícia do Textor sendo afastado, eu venho escutando, tentando aprender, ouvindo pessoas que têm conhecimento, ou melhor, que têm o máximo de conhecimento possível sobre esse caso para tentar entender. Então, parabéns pela sua maneira didática de explicar isso para o nosso público, que não é fácil. A grande questão em relação a isso, depois que eu comecei a estudar, beleza, o Textor saiu, só que ele adquiriu uma dívida extremamente alta, de quase 3 bilhões.
A minha grande dúvida, e eu ainda não tive essa resposta, eu acho que ninguém vai ter essa resposta, pelo menos nesse momento, beleza, o Textor vai embora, e aí, quem vai pagar essa dívida que vai ficar com o Botafogo? Porque isso ninguém consegue explicar isso, justamente por ser um assunto extremamente sigiloso. E a gente não vai ter essa resposta agora, talvez a justiça dê essa resposta. Só para o povo de casa entender, fazendo analogia como a gente gosta de fazer aqui para o povo entender, por exemplo, o seu carro vale 100 mil. Eu estou interessado em comprar o seu carro. Só que a dívida do seu carro é de 300 mil em multa. Será que eu vou estar interessado em comprar um carro que vale 100 mil, mas tem mais 300 mil de multa? Ou seja, o Botafogo hoje ele vale X, só que ele tem quase 3 milhões de dívida. E quem vai pagar essa dívida? Quem vai pagar é quem vai assumir. E aí é a preocupação do torcedor. Porque... Fernandinho, o que vale deixar claro é o seguinte para todo mundo que está em casa, gente, o Textor ele não é torcedor do Botafogo, ele é um investidor. Ele está pensando também no lado do dinheiro. Não adianta ficar assim, ai meu Deus, o Textor ele é apaixonado pelo Botafogo. Não, ele também tem o interesse dele financeiro, porque ele é um investidor. Se eu comprar uma padaria, qual é o meu interesse? É fazer dinheiro. O Textor, qual é o interesse quando ele compra o Botafogo? É fazer dinheiro. Só que, como todo investidor, ele pode errar. E provavelmente ele errou, porque não é assim, você não adquire uma dívida de quase 3 milhões do dia para a noite. Isso foi todo um processo. E assim, a questão da dívida, Vene, ela tá ali. E para quem vai ficar a dívida? A dívida fica pro problema é que, Botafogo. pelo que eu estudei sobre o assunto, o grande problema é o seguinte, que muita parte dessa dívida é curto prazo. Sim. Ou seja, tem que ser pago rapidamente para o clube ficar aliviado. Então, assim, gente, eu, como torcedor, se eu fosse torcedor do Botafogo, eu estaria extremamente preocupado, porque a gente não sabe o que vai acontecer a longo prazo. O grande problema não é a curto prazo agora, porque time o Botafogo tem. Tanto é que consegue performar. Sim. Mesmo com esse monte de problema fora das 4 linhas, a gente vê um Botafogo ali, querendo ou não, disputando uma vaga na próxima fase da Sul-Americana, Copa do Brasil ou até mesmo no Campeonato Brasileiro. O grande problema é a longo prazo. Porque será que esses jogadores vão ficar? E quando eu brinquei aqui, é verdade. Se põe no lugar do jogador, o Barbosa é um grande exemplo, que poderia ter renovado, recebeu uma proposta do Palmeiras, está muito próximo do Palmeiras. Ele está errado? Não sei. Porque ele olha para o clube e fala assim, qual o projeto que eu tenho para permanecer? É porque a gente ainda hoje tem um elenco que foi montado com dinheiro e com uma cabeça de elenco competidor. É isso. Né? O problema de ter uma dívida dessa, hoje, o administrativo pulsa, o problema é enorme. Mas esportivamente, o botafoguense ainda respira. Por quê? Porque o grupo que está ali, ele ainda é um grupo montado com pensamento e com a capacidade de um grupo que vai brigar. Por isso que eu falei que a preocupação é a longo prazo, não a curto prazo. Esse ano, teoricamente, o Botafogo tem um time para disputar por algo. Agora, será que daqui a 2, 3 anos vai ter? Não sei. Vamos colocar o Flávio Vinick nessa conversa? O Flávio está lá em General Severiano, mas não está com ninguém, não. Tá só pelo cenário mesmo. A gente vai falar com ele ao vivo. E para explicar os próximos passos desse afastamento, as atualizações, porque a gente fala atualizações, Flávio, porque a cada minuto, cada mergulho é um flash, Flávio Vinick. Boa tarde para você. Boa tarde, Fernanda, Veni, Caio, boa tarde a todos. A gente está aqui na frente da sede do clube General Severiano, a sede histórica, onde fica agora o Botafogo Associativo, né? Teve essa separação. Os profissionais, o time de futebol treina no CT afastado, na Zona Oeste, é lá onde tem toda a administração da SAF, e aqui fica o clube social, os outros esportes, o basquete que é muito forte, as escolinhas, a gente viu aqui o movimento das crianças, tudo correndo na mais perfeita normalidade aqui na sede do Botafogo, presidida pelo João Paulo, no momento presidente do Associativo. É o João Paulo. E a gente olhando aqui uma sede com tanta história, né? Quando a gente passeia, tem o Manequinho e vê fotos ali de Garrincha, Nilson Santos, Jairzinho. E a gente vê também o time campeão brasileiro e campeão da Libertadores de 2023 montado pelo John Textor. É um dos maiores, talvez o maior título da história do Botafogo, aquele time da Libertadores. Por isso que eu fico aqui, vocês conversando, explicaram toda a situação. Até que ponto, né, o torcedor do Botafogo tem o John Textor como herói ou vilão? Essa resposta a gente ainda não tem, só com o tempo a gente vai poder afirmar. Ele foi legal para o Botafogo, ele deu um grande título para o Botafogo, mas será que o desfecho foi positivo para o clube? A gente ainda não sabe. Esse afastamento, vocês já colocaram, é provisório. Na próxima quarta-feira, lá no tribunal da FGV, eles vão ouvir as partes, a gente vai saber se o Textor continua ou se a Eagle, o Bídico, vai buscar um outro investidor.
porque talvez esse afastamento lá na frente seja benéfico para o clube, entrando um novo investidor. E a gente coloca, será que o Textor foi benéfico? Deixou uma dívida de 2 bilhões? Eu já vi aqui informações que tem muitos investidores interessados em entrar com ações na SAF do Botafogo. Então não deve ser um mau negócio, né? Gerir, assumir o Botafogo, e o clube pode ter essa sequência.